Eu acredito que nós precisamos tomar um cuidado muito grande para que as nossas decisões ou ainda os anseios do nosso coração não acabem se tornando uma armadilha para nós mesmos. E é sobre isso que eu gostaria de falar um pouquinho com vocês a respeito da armadilha da ambição. E lhe convido a ficar comigo. Graças a Deus. A nossa meditação de hoje, aqui do nosso devocional, ela está em Provérbios capítulo 11, versículo de número 6, né? Nós temos feito aí um estudo do livro de Provérbios, pegando versículo por versículo, e olha, temos aprendido tanto, né? E hoje estamos aqui no versículo 6, do capítulo 11 de Provérbios, que nos ensina o seguinte: a justiça dos justos os livra, a ambição dos desleais os apanha numa armadilha. Provérbios capítulo 11, versículo de número 6. Então a palavra de Deus nos ensina aqui, né, duas coisas. A justiça dos justos os livra. E hoje eu não vou nem me ater muito a essa declaração, até porque nos nossos devocionais passados, e caso você não tenha assistido, é só você ir aí no nosso canal do YouTube, tá lá disponível. A gente falava bastante a respeito disso, né? Como a justiça, ela tem a capacidade de livrar, então, o justo, livrar ele até mesmo do juízo eterno, então, né? Ou do dia do juízo. E hoje eu quero me ater, então, à segunda parte dessa declaração que a Bíblia faz. A ambição dos desleais os apanha numa armadilha. O que vem a ser, eu acho que em primeiro lugar a gente precisa entender o que é a ambição, né? A ambição, eu até peguei aqui a tradução do dicionário, diz assim, ó, forte desejo de poder ou riqueza, honras ou glória. E eu particularmente, e respeito se você entende diferente, mas eu particularmente acredito que a ambição, ela não é algo ruim por si só, né? Por exemplo, a pessoa que ela procura viver uma vida correta, agradar a Deus, viver a palavra de Deus, porque ela quer um dia chegar no céu e ter um grande galardão. Isso não é uma ambição? Isso não é um forte desejo, como diz aqui o dicionário, né, de alcançar honra, de alcançar glória? Só que essa ambição é uma ambição correta, né? O grande problema, então, eu penso que não é a ambição, o grande problema é isso aqui, ó, a ambição dos desleais os apanha numa armadilha. Eu acredito que a armadilha aí se dá quando essa ambição, ela é a ambição do desleal, daquela pessoa que, e algumas traduções até chama do ímpio, né, fazendo comparação com o justo da primeira declaração. Diz que é essa ambição daquela pessoa que não tem um freio moral, daquela pessoa que ela não consegue, né, impor ali limites. Olha, eu ambiciono alcançar tal coisa, mas eu não vou ser desleal com meu companheiro, eu não vou agir de maneira errada, eu não vou agir de maneira que contraria os princípios bíblicos, eu não vou agir de uma maneira que contraria a lei, eu não vou agir de uma maneira que contraria os bons princípios. Então, essa ambição, eu penso que ela não vai me causar grandes problemas, pelo contrário, penso que até de alguma forma ela vai me ajudar. Agora, o grande problema é quando a pessoa não tem esse freio. Por isso que a Bíblia diz que é a ambição dos desleais. Aí eu quero alcançar e eu não tô nem aí se eu preciso puxar o tapete de alguém, se eu preciso ser desleal com alguém, se eu preciso quebrar alguma regra, se eu preciso quebrar algum bom princípio. Eu não tô nem aí. O que eu quero é aquilo ali, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Aí é que aquilo vai se tornar, então, uma armadilha na minha vida. Aquilo ali é que vai então me derrubar, aquilo ali é que vai me destruir. E nós precisamos então, sabe, olhar para dentro de nós e fazer uma análise dos nossos desejos, dos nossos fortes desejos, das nossas ambições.
e ver se essas ambições elas não estão, de alguma maneira, fazendo com que a gente venha negociar valores, negociar princípios, porque se isso tem acontecido, então isso vai ser uma armadilha. Isso vai ser um grande problema na sua vida. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas vai se tornar uma armadilha que vai lhe derrubar. Agora, se a minha ambição ela é controlada pelos princípios, e principalmente pelos princípios da palavra de Deus, não é uma ambição dos desleais, é uma ambição do justo. Ah, eu quero alcançar, não, eu quero viver essa bênção, eu quero prosperar, eu quero ter essa honra, eu quero alcançar algo, mas dentro dos limites, dentro dos princípios bíblicos, dentro da lealdade com meus pares e assim por diante. Então eu penso que isso não vai trazer problema nenhum. Agora, cuidado, né? E por isso que eu dizia, eu penso que a gente precisa olhar para dentro de nós e nos julgarmos de maneira correta para analisarmos se a nossa ambição não tem sido desleal, ou como eu dizia, não tem nos levado a negociar valores e princípios, porque se isso tem acontecido, então você tem um sério problema e isso precisa ser tratado, a gente precisa ir diante de Deus, a gente precisa se arrepender disso e a gente precisa aprender a controlar essa ambição de acordo com os princípios da palavra de Deus, pois senão, é o que a Bíblia está dizendo aqui, isso vai se tornar na minha vida uma armadilha, e que Deus nos guarde, que Deus nos proteja disso, em nome do Senhor Jesus. E a minha oração hoje por você e com você é para que Deus nos ajude a sermos pessoas equilibradas, e até mesmo a nossa ambição ser uma ambição equilibrada, protegida, guardada dentro dos princípios da palavra de Deus. Eu não vou negociar valores, eu não vou negociar princípios, eu quero alcançar tal coisa, mas eu vou alcançar no tempo de Deus, no momento que Deus tiver para mim. Aí me faz lembrar da história de José, né? Ele não queria alcançar um cargo elevado, ele não queria que aquele sonho que Deus deu para ele se realizasse, ele tinha uma ambição, mas aquela ambição dele, ele jamais negociou valores e princípios para alcançar ela, e por isso não foi uma armadilha na sua vida. Pelo contrário, por isso ele teve a ajuda e a graça de Deus para alcançar aquilo que ele almejava e aquilo que Deus tinha para ele. E que Deus também assim nos ajude, em nome de Jesus. Se for possível, feche os olhos para nós orarmos, para nós falarmos com o Senhor. É momento de oração. Pai, na tua presença nós nos colocamos nessa hora. Eu oro agora, meu Deus, por cada uma destas vidas que estão clamando junto comigo, Pai. E nos ajuda, em primeiro lugar, a sondarmos o nosso coração, a sondarmos as nossas ambições, ó Pai. E em nome de Jesus Cristo, jamais temos a ambição do desleal, Pai. Mas em nome de Jesus, jamais negociarmos princípios, valores, Pai. E principalmente os princípios da tua palavra, mas sempre vivemos aquilo que a tua palavra nos ordena. E dessa forma, Pai, vamos alcançar o que o Senhor tem para nós, mas sem quebrar os princípios da tua palavra. E assim não teremos uma armadilha, Pai. Mas, meu Deus, nos guarda dessa armadilha da ambição. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus. Aleluia. Que você possa gastar um tempo meditando sobre essas verdades, se necessário for assistir o vídeo novamente para entender um pouquinho melhor, e que o Espírito Santo de Deus lhe esclareça a respeito disso, você sonde seu coração e que Deus lhe ajude a ter uma ambição para alcançar coisas grandes da parte de Deus, mas que isso jamais venha quebrar ou negociar valores e princípios. Que Deus lhe abençoe e te dê um dia excelente na presença de Deus. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dá essa força para o canal crescer e assim você vai ser abençoado também recebendo mais devocionais como esse. Não esquece também de deixar o seu like, e se esses devocionais têm abençoado a sua vida, manda para outras pessoas para também abençoarem outras vidas em nome de Jesus. Um forte abraço, que Deus lhe abençoe. Tchau!